Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Este é o canal Bíblia em Foco. E eu agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de poder estar falando com todos vocês, meus queridos e amados irmãos. É uma alegria muito grande nós poder falar com todos vocês. Nos perdoe aí que nós despontou um pouco a nossa barba e não consegui tirar ainda hoje. Me perdoe, cresce demais. Mesmo tirando todo dia, sempre desponta. E hoje eu não tive tempo e eu estou muito corrido e eu queria fazer esse vídeo para vocês, então nos perdoe essa falha nossa, tá certo? Queridos e amados irmãos, alguns irmãos nos pediram para nós, o que mais nos cobrou, nos pediu com carinho foi José Eduardo, inscrito no nosso canal Bíblia em Foco, irmão José Eduardo, para ter experiência e saber, devido a ele estar congregando na IPDA, e mais alguns irmãos que nos pediram, nós queremos falar. Várias irmãs e irmãos vêm pedindo ao longo do tempo no canal Bíblia em Foco que eu comente sobre isso, então eu vou comentar, mas eu já vou esclarecendo a todos vocês que eu estou quase concluindo alguns assuntos relacionados à Assembleia de Deus e a Deus e Amor, e sempre foram assuntos em prol do crescimento da obra, nunca para... tem irmãos que dizem, os irmãos vão desviar, se eles souberem, vai desviar nada. Os irmãos que converteram nos dias de hoje, é preciso já se converter e ser arraigado na palavra, enraizado, para eles poder conviver com essas coisas erradas que as igrejas fazem, porque senão eles vão ser enganados pela própria igreja e depois terão a sua fé morta quando descobrirem esse tipo de coisa, porque nada fica oculto, nada está oculto ou será ocultado que um dia Deus não trará à tona, não trará à luz essas coisas que estão... Tudo que está oculto um dia será revelado. E é muito bom que todas as igrejas entendam. Então, irmãos, quero esclarecer para vocês, não que eu vá parar de falar, de comentar sobre coisas que precisam ser mudadas na Assembleia, no Deus e Amor, em todas as igrejas, assuntos ricos em prol do Evangelho, mas eu vou voltar de novo aos assuntos que eu tenho que desenvolver, que a minha vida no Evangelho é uma vida muito ampla, bastante conhecimento Deus nos deu ao longo da caminhada, então eu quero compartilhar com os irmãos. Então, se eu fico só nesse tipo de assunto aqui, eu não vou conseguir compartilhar com os irmãos a riqueza espiritual que Deus nos deu. Então, eu vou voltar, sim, à explanação de palavras, de estudos, não de estudos, mas de alguma explanação de alguma porção bíblica e de alguns ensinamentos pequeninos para os irmãos crescer na graça e no conhecimento. Mas hoje, eu ainda quero falar sobre esse assunto que foi muito relevante dentro da Igreja de Deus e Amor no tempo que eu pastoreei lá. E os irmãos sofreram muito, nós sofremos, e eu acredito que isso não mudou ainda, de forma alguma. A tendência é mudar mais para esse sentido do que voltar às origens quando era no passado. Bom, vou falar sobre dízimos, ofertas e votos. Bom, como se não bastasse ter uma exploração grande em cima de votos e ofertas, não os dízimos, porque os dízimos, no meu ponto de vista, eu sei que muita gente vai me combater, já estou com o lombo pronto aqui, porque vai vir os que descobriram a realidade da última hora, os que se libertaram do sistema, os que se dizem que tem o maior conhecimento da última hora, vão vir me bater e dizer, eu sou a favor do dízimo, sim, eu não ganho salário de igreja, eu não sou pastor assalariado no momento, eu não tenho salário de igreja, eu não sou cão guloso, eu não quero comer dízimo de ninguém, nem a pele de ovelha nenhuma, mas eu sou a favor dos dízimos, porque todo sistema, ou toda organização, ou toda empresa tem que ter um fundo para mantimento das coisas. Imagina se não tivesse o dízimo para manter a igreja, como que a igreja iria se manter? Agora, a forma de administração, já falei 1000 vezes, e alguém diz que é um provérbio nosso, que é um jargão. Não é jargão, é a realidade bíblica, a forma de administrar. E o que estão fazendo com o dízimo, bom, aí isso é bíblico. As pessoas não acreditam, mas isso não vão responder para homens. Não, aqui para os homens eles podem até enganar, eles vão responder para Deus naquele dia, porque toda corrupção, seja ela no âmbito de igreja espiritual ou no âmbito secular, um dia será julgado, ou pelo tribunal terreno ou pelo tribunal espiritual. Um dia seremos julgados naquilo que nós fizemos de errado. Bom, meus irmãos, os dízimos, ofertas e voto. O dízimo
pregado com ordem, com decência, sem ganância e administrando bem, é bíblico. Agora, não dízimo de dízimo, ou tridízimo, ou dobro do dízimo, coisa dessa natureza, como essas igrejas têm pregado nos dias atuais. Isso é ganância de obreiros corruptos. Agora, a forma que a Deus é Amor começou a cobrar em cima dos presbíteros e aceitar os obreiros corruptos, fazer ofertas e mais ofertas, e ofertas reveladas, e ofertas e mais ofertas, exploração, em cima de exploração, se tornaram exploradores da fé dos irmãos da igreja. Isso é muito feio. Isso é muito feio. E depois começaram a trabalhar muito em cima de voto. Voto daqui, voto de lá, voto porta aberta, voto das 7 voltas em Jericó, voto da minha família nas mãos de Deus, voto do sangue de Jesus de uma cor, de outra cor, um mais claro, voto do 7 mergulho de Naamã. Eu não sei, me faltou aqui voto da justiça de Deus, da luz divina, da cura divina, voto... Incalculáveis os números, a quantia de modelos e votos que tinha dentro da Igreja do Amor. Se tornou uma exploração e era óbvio que Deus um dia ia julgar, e Deus está julgando. Bom, mas voltando ao assunto, não do sentido que estão aplicando o voto, mas da forma que os presbíteros da igreja e os encarregados de regionais, estaduais, dividem pagar as contas da igreja. Nos últimos anos que eu estava pastoreando, que me antecedeu, logo que antecedeu minha saída. Bom, vocês sabem que eu já falei aqui, não é segredo, que a Assembleia de Deus, tem lugar que a Assembleia de Deus está trabalhando com salva lacrada. Vocês sabem que o próprio Agenor Duque falou em salva lacrada e cofre lacrado. Eles tudo estão pegando o mesmo modelo, porque a ganância deles é tão grande, a preocupação deles é simplesmente só com o dinheiro. Eu sou contra roubalheiro da igreja, pastor corrupto e alguém passar a mão no dinheiro da igreja, mas eu não aceito a partir do momento que uma igreja começa a trabalhar com salva lacrada, cofre lacrado. Isso é uma desconfiança muito grande, isso é do diabo, isso não provém de Deus. Bom, então na época Deus é Amor, nos últimos anos, que eu saí faz 5 anos, naquela época aí de 10 anos para cá mais ou menos, quando lacrou os cofres da igreja e só podia remover os lacres as orientadoras fiscais que vinham de São Paulo, para remover os lacres, elas ficavam nas capitais e das capitais para as regionais de todos os estados do Brasil. Elas removeriam os lacres, faziam as contagens, pagavam as contas da igreja e voltava o restante para o cofre, eu mandava um relatório para São Paulo e fechava o cofre de novo, e o pastor ficava como alguém corrupto ali na cidade, ladrão, como alguém suspeito, ficava sob suspeita, que ele só poderia de novo acompanhar a abertura do cofre um mês depois delas voltarem de novo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes de lacrarem os cofres e depois já estavam com a regra de que nós, os pastores da igreja, não poderíamos tocar nem administrar o dinheiro da igreja. Outra coisa, que todos os membros bateu palma, mas isso para os pastores da igreja ficou muito difícil por causa de honra, respeito, desconfiança, e tudo de suspeita ruim entrou junto nessas regras ministeriais e nessa corrupção dentro da IPDA. Aí ficou uma ordem assim, as ofertas e os dízimos iam para São Paulo na hora. Isso eu estou dizendo porque eu vivi. Alguém pergunta, mas como que vocês, por que vocês saíram? Como é que estava a situação? Bom, eu nem queria sair, mesmo trabalhando assim, eu queria ficar, lutar pelo ministério, porque eu gostava muito de trabalhar no ministério. Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho sentimento. Teve pessoas, meus irmãos, vocês vêm comentar no meu vídeo, no rodapé do meu vídeo, me conhecendo desde o primeiro dia no canal, meu caráter, minha índole. Nunca lutei contra Deus e Amor, nunca coloquei Deus e Amor na justiça, nunca fiz nada contra o ministério. Vocês vêm dizer que eu tenho mágoa no meu coração está cheio de mágoa, de ódio da Deus e Amor. Você entendeu? As mesmas palavras da Igreja de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, a igreja precisa corrigir os erros da igreja, e a igreja não pode ser defendida por membros fanáticos, idólatras, na pessoa de um líder ou na placa de uma igreja. Tanto fizeram isso dentro de Deus e Amor, como faz lá na Igreja de Jesus Cristo, são idolatrados no pastor Ademar e ficaram contra o próprio Davi Miranda. Então isso aí é um erro, se idolatrar na pessoa de um líder ou na placa de uma igreja e fazer da igreja exclusivista a única igreja que vai para o céu. Por que você diz que eu não falo mal da Assembleia? Eu condeno todas as práticas de erro da Assembleia, só que tem uma coisa que não tem na Assembleia de Deus, é esse exclusivismo de dizer que só eles vão para o céu, que só eles estão certos, e ficar agarrado na placa defendendo o Hélio Bezerra da Costa. Vocês entendem, meus irmãos?
Vocês entendem, meus irmãos? Defendendo o pastor Wellington Bezerra da Costa, dizendo que ele é o único certo, dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja certa. Não acontece isso na Assembleia de Deus. Tanto é que eu não defendo as práticas. Eu já gravei vídeo de quando o pastor Wellington, José Wellington, errou apoiando o Paulo Roberto, pastor lá de Cuiabá. Teve aquele erro, apoiou errado. Eu já gravei vários vídeos. Eu sou contra muitas coisas que acontecem dentro da convenção da Assembleia de Deus. E vocês vêm dizer que eu tenho mágoa. Não tenho mágoa de igreja nenhuma. Eu estou aqui porque a gente tem que ser uma voz, uma atalaia, a gente tem que ser obreiro fiel. A gente não pode se corromper simplesmente para defender um líder ou uma placa de uma igreja de forma alguma. Estamos aqui para falar o que está errado em todas as igrejas. Não é a igreja, condenar a igreja ou uma pessoa, não, de forma alguma. Agora, porque é líder, não erra? Claro que erra. Porque a minha igreja não está errada? Está errada. No que está errado a Assembleia de Deus, está errado. Tanto é que eu gravei vários vídeos combatendo prática de divórcio, problemas que eu acho errado dentro de convenção. Às vezes que a igreja erra, não interessa quem. Não interessa quem. Então alguém que veio que eu tenho muito ódio da Deus é amor, que Deus tem que limpar meu coração, que eu tenho que me converter. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vocês poderiam ter me poupado de tais comentários, porque eu não tenho ódio de igreja nenhuma, mas eu nunca fui conivente com sujeira. Não sou conivente com sujeira, seja da igreja que for, seja na minha família, por exemplo. Não apoio o erro nem do meu pai, nem da minha mãe, que já partiram, nem dos meus filhos, de ninguém. Eu ajudo, se eles errar, levantar eles. Eu ajudo na medida de que um cristão verdadeiro faz para poder trazer a paz, a segurança e a tranquilidade. Agora, apoiar sujeira e erro de forma alguma. Então é por isso que nós estamos aqui. Como é que nós pagamos? Como é que ficou a situação? Aplicaram uma ordem que os dízimos e as ofertas iam para São Paulo. Para quê que uma regional não pode pagar suas contas? Por que uma estadual não pode pagar suas contas? Por que um pastor tem que ficar à suspeita de ladrão? Por que um regional tem que ficar debaixo de suspeita de ladrão? Por que tem que colocar lacre nos cofres da igreja, seja Assembleia, seja Plenitude, Trono de Deus, seja Deus é Amor, seja o que for? Porque a administração é nossa, fizemos o que é. Vocês podem, claro, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês podem dizer para mim, você não tem nada a ver com a igreja, você pode fazer o que quiser. Eu estou comentando porque eu tenho direito de expressar a minha opinião. Eu sou um pastor credenciado no Conselho Federal de Pastor, eu tenho voz ativa, eu posso dar minha opinião. E vocês vão dizer o seguinte, a igreja é nossa, e eu concordo com vocês, a igreja de vocês é que mandam, você faz o que quiser. Só que não esqueça que a igreja, a instituição filantrópica é a casa de Deus, e a casa de Deus, os membros têm o direito de saber o que vocês fazem com o dinheiro da igreja e com o dinheiro que eles estão administrando, na verdade é o dinheiro deles. Bom, os dízimos e as ofertas iam para São Paulo. Para quê? Para o que não deu a divisão, o Sérgio Sor levou um monte, o Davi Miranda Filho levou um monte, talvez alguns números e alguns algarismos que não podemos nem dizer aqui, para nos protegermos. Alguns presbíteros que dividiu, que não era da família, também meteram a mão e levaram escondido. A gente na época congregou, sabia de vários deles metendo a mão no dinheiro da igreja. Vocês entenderam? E por que todas essas regras, tanta preocupação com dinheiro e tanta roubalheira desenfreada cada vez mais e divisão e problema? É porque não colocaram no altar. Precisa tirar o dinheiro de cena e colocar a pessoa de Deus em primeiro lugar. E tirar a suspeita, a desconfiança, a suspeita má, tudo que é do diabo, tirar. Porque senão Deus não vai agir, não vai trabalhar. Aí como é que nós pagávamos as contas da igreja? Com os votos. Tiveram a capacidade de dizer para nós, as orientadoras, que a diretoria mundial tinha colocado em regra a autorização, e os pastores estão comigo, vocês sabem. Vai dar comentário aqui embaixo, vocês dizendo, é verdade, irmão Levi, o senhor falou mais uma verdade atrás da outra. Como que uma regional vai pagar despesa com voto? Isso aí é deixar o pastor louco, estressado, doente, murmuração na igreja, irmãos saindo da igreja, pastores entregando a igreja. Como que um pastor que já não tem salário, porque está indo tudo para São Paulo, não tem salário, trocava de cidade sem salário, como eu falei no outro vídeo. Ele tinha que fazer o salário dele, porque era proibido ele ter salário. Aí ele fazia o salário dele local com a financeira, se descobrisse, ele era cortado por ser ladrão. Muito difícil. Agora, para você que são membro, que não conhece nada de igreja, que nunca dormiram na cama de um pastor que vem aqui embaixo no rodapé do vídeo xingar, para vocês é fácil. Vocês parecem que gostam da destruição e de ver o pastor se ferrando.
amém. Se alguns têm o privilégio de ver pastor se ferrando, glória a Deus por isso, estavam no lugar certo, torcendo para eles se ferrarem. Não era todos os irmãos, porque tem muito membro fiel, que orava pelo pastor e entendia a situação. E gemia junto com o pastor. Mas entenda uma coisa aqui. Como é que o pastor vai pagar despesa da igreja e se sustentar se os dízimos e as ofertas estão indo para São Paulo? No princípio foi assim. Vocês se virem aí com os votos da igreja. Voto não é compromisso. Em primeiro lugar, que aí já está uma corrupção, porque aí automaticamente Deus Amor autorizou os presbíteros oprimir as pessoas da igreja com voto, porque agora vai ter que fazer voto, porque o dízimo e a oferta indo para São Paulo, que é para fazer a manutenção da igreja, então agora os obreiros vão ter que pagar as contas da igreja com voto. Então aí voto e mais voto, voto e voto e voto, porque os irmãos vão ter que pagar as contas da igreja com voto. Como é que uma igreja vai pagar a conta com voto? Voto é voluntário, nem podia fazer voto, voto nem é bíblico, voto de dinheiro. A gente pode distribuir envelopes, irmãos, se vocês querem colocar uma oferta aí, coloque aquilo que Deus colocar no teu coração, de R$1 a R$1.000, faça o que você quiser, coloque o que você quiser. Isso aí é bíblico. Coloca, é a tua vontade, é voluntário, como disse Paulo. Agora, voto e voto e voto, fazer voto, nem existe voto bíblico. Podia passar o envelope e pedir para eles ajudar a casa de Deus, por misericórdia da alma do pastor. Porque, e muitos pastores fiel a Deus ainda ficavam ali, lutando pela igreja de Deus e Amor, para não sair dali, para pagar as contas com voto. Bom, isso aí, a princípio, era o seguinte, era para elas virem de São Paulo, tirar os pastores de cenas, fazer só a parte espiritual. Elas vinham, abriam os cofres, pagavam as contas, fechavam o cofre e o pastor ficava tranquilo. Mas aí sempre ficava uma continha dali local, alguma coisinha daí, alguma despesinha para uma ceia, coisa. Então, era para administrar essas coisas. Depois mudou de novo, daí era para administrar com o voto. Não tem como administrar nada local, seja despesa baixa ou alta, nada com votos, porque o dízimo e as ofertas é que entra o montante grande da igreja. O montante de dinheiro alto entra no dízimos e nas ofertas. Então não tem como o pastor pagar a conta de igreja local, seja a despesa baixa ou alta, com votos. De forma alguma ele ia conseguir. Então isso colocava os pastores num deserto muito grande, era muito difícil de trabalhar, e sempre ameaçado de corda, de problema, e sempre rebentando a corda na parte mais fraca. Os pastores tinham que se sujeitar. Tanto é que uma vez a cantora Débora Miranda disse numa reunião em São Paulo, da diretoria, no domingo à tarde, estávamos todos nós, os dirigentes, os mais peneirados, o número grande de estadual e regional, junto com o missionário, com a Débora, com o Antônio Ribeiro e com todos os membros da diretoria no prédio da Fiat+. E a Débora disse que os presbíteros parar de roubar da igreja. Então havia uma desconfiança muito grande, havia suspeitas muito grandes, e que era para os presbíteros não ganhar nem R$10 para ir da ceia, nem R$10 de gasolina, e que não era para eles ter carro, que tinha presbítero comprando carro, não sei o que tem, e que era para eles ir de bicicleta ou de ônibus. Eu já gravei num vídeo aqui como que você ia ministrar mais de 30 ceias de bicicleta ou de ônibus. Mas como, pastor Levi? Eu estou dizendo porque eu fui presbítero quando desmembrou as igrejas. Eu ministrei 35 ceias no mês de janeiro, quando desmembrou as igrejas. Lembra que era tudo, vinha todas as caravanas, vinha todas as congregações para participar da ceia na regional ou na estadual. Isso aí até, muita gente reclamava, mas dava um culto grande, era abençoado, isso era muito bom. Depois desmembraram. Porque eu acredito que tem que desmembrar mesmo. Imagina uma congregação sofrendo. O culto ficava bom, mas as irmãs velhinhas, irmãos, se deslocando na cidadezinha pequenininha, para ir lá, pagando de caravana tudo. Isso é muito ruim. Então, é bom que as pessoas vivam em paz na sua própria congregação. Inclusive, tinha que liberar para o dinheiro ficar tudo na igreja, nada de São Paulo. Liberar, talvez pedir uma cotinha pequena para São Paulo, mudar esse sistema aí, porque isso é muito ruim. Isso aí não funciona para as igrejas pequeninas, congregações regionais pequenas, porque a gente já sofreu em regionais, em congregações, sabe como é que é. Bom, meus irmãos, então o que acontece? Que era para ir de ônibus. Como que um presbítero ministra ceia de ônibus ou de bicicleta? Então, sempre pensando no dinheiro. E aí, claro, porque todo mundo trabalhava em prol do dinheiro, começou o próprio dinheiro a trazer problemas e divisões dentro da própria igreja. E nós, para esse irmão que pediu, como é que nós pagávamos a conta, como é que era a administração do dinheiro, era assim, tudo para São Paulo. E nós pagávamos despesas com voto. Olha, se a igreja viesse ali
e funcionasse isso que eles fizeram, mas não funciona, se eles viessem e pagassem o rádio, pagasse o aluguel do salão, pagasse tudo, gráfica, material gráfico, material descartável, material de higiene, tudo, e deixasse o pastor livre, não ia funcionar ainda, porque o pastor tem que andar, e eles não liberavam dinheiro para gasolina. Como é que o pastor ia atender uma regional com 20, 30, 40 igrejas? Por exemplo, eu pastorei Santa Maria no Rio Grande do Sul. Santa Maria tinha 42 igrejas ligadas à sede regional. Tinha uma cidade que era 120 e poucos quilômetros de distância para ministrar a ceia, pertencente ali a Santa Maria. Imagine vocês a dificuldade, como é que eu ia ministrar isso com gasolina de voto? Aí vocês imaginem a dificuldade que ficou para trabalhar. E assim vai, tem outros que é 20, 30 igrejas do interior, difícil. Então ficou aí meu vídeo, meu apelo a vocês. Mesmo que eles pagassem as contas, se eles não liberassem um valor para administração local, não iria funcionar. Mas mesmo assim, como é que alguém paga rádio com voto? Como é que alguém paga... Eu não sei como é que estão fazendo agora, se estão pagando o rádio, o aluguel do salão. É capaz de, com muita dificuldade, um obreiro conseguir pagar a despesa local lá. O material descartável e a gasolina, se ele ganhar dos irmãos, para ele conseguir atender as igrejas. É passar luta e tribulação e angústia na carne. Tudo por suspeita e por problema. Eu acho que a igreja tinha que dar autoridade para o presbítero local administrar o dinheiro da igreja. Ele devia ter salário numa regional, ele devia ter condições de trabalhar em paz, mesmo ele trabalhando em paz. Com todo o mantimento, ele ainda ia ter as preocupações do dia a dia, as constantes tribulações, como Paulo falou, de lidar com os irmãos, com a igreja, ele ainda ia acabar estressado. Então, muitas igrejas estão trazendo muita carga sobre pastores. E por isso que tem pastores que não têm cabeça e acaba que nem diz o gaúcho, colocando uma corda no pescoço ou uma bala no ouvido. Vocês entenderam? Simplesmente por causa de carga pesada. Não é que a igreja tenha a culpa da morte deles, é um fator, é um monte de fatores que vai se amontoando e trazendo um fim trágico em muitos casos, para aqueles que têm a mente fraca. Agora você que tem a mente forte, entrega o salário, entrega a igreja. Salário você nem tem mesmo, vai entregar a dificuldade que você tem. Entrega na boa. Deus jamais vai cobrar de alguém algo que não depende das forças dele. A gente só vai responder por aquilo que está dentro das nossas forças. Deus não é injusto para nos trazer uma cobrança daquilo que não é possível ser cobrado. Deus, ele é justo, santo e verdadeiro. Tá certo? Então, para salvar a família, esposa, às vezes é melhor entregar alguns trabalhos de algumas igrejas que estão explorando o trabalho, a mão de obra. Por exemplo, quando nós trabalhamos, vou falar aqui, vai dar um reduvu tremendo, quando nós trabalhamos na Igreja de Jesus Cristo, nós, a princípio, era para nós, e tem gente que rebateu no meu vídeo, vai lá no meu vídeo sobre a IPJC, estão falando mal de mim lá, comentando o rodapé do meu vídeo, que eu não dei testemunho ao alcance de ficar naquela igreja. Se aquela igreja, se eu não dei testemunho para ficar naquela igreja, aquela igreja é exclusiva, é soberana. Então ela é uma igreja muito difícil de alguém se manter. Porque se eu, com filha no altar, mulher no altar, homem de uma só mulher, com a filha debaixo da submissão, moça, na doutrina, filhos na doutrina, pregando, orando, trabalhando, dando testemunho, se eu não alcancei testemunho para ficar no IPJC, meus irmãos, os membros da Igreja de Jesus Cristo vêm debaixo do rodapé do meu vídeo IPJC falar mal de mim, vejo que o senhor não se enquadrou nas normas, ou no princípio, ou nas doutrinas do ministério. Que ministério é esse tão santo? Que eu, pastor Levi, que tive nome, relevância dentro da Deus e Amor da Assembleia, não consegui me manter no ministério desse. Vão parar com isso aí. Vocês entendem? Não. A questão é que quando você fala alguma coisa, eles ficam preocupados. Vocês entendem, meus irmãos? Não é um ministério assim, tão exclusivo, tão santo, a nível de que o meu testemunho pessoal e a minha vida e o meu conhecimento e a minha humildade diante de Deus não alcançou os padrões para estar ao lado do pastor Ademar e do pastor Ângelo Valdeci da Igreja de Jesus Cristo. É muita hipocrisia de vocês. Muita hipocrisia. Vocês entenderam? Eu sei por que vocês estão querendo queimar minha imagem e a minha pessoa, porque vocês não têm o que falar da minha pessoa. Eu, por exemplo, trabalhei lá dentro de uma chácara 1 ano e meio,
numa dita escola de obreiro, que foi colocado para formar obreiro, nunca funcionou. Não funcionou de forma alguma. Foi tudo exploração de mão de obra. Depois que nós trabalhamos que nem uns bichos, eu e vários obreiros, que eles não querem abrir a boca porque a maioria deles foram honrados, foram assalariados. Outros saíram e não querem se comprometer, mas eu não estou preocupado. Eu sempre tive um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Depois que foi explorado da mão de obra, coisas que nós fizemos lá que é vergonhoso falar aqui, eu não vou falar. Coisas que eu nunca fiz na minha vida, nem na Assembleia, nem na Deus e Amor. Coisas que eu nunca fiz na minha vida, nem para o meu sogro, nem na chácara do meu sogro aqui, que nós temos aqui um vasto campo de terra. Para quem não sabe, um dia eu vou filmar e mostrar quem é o pastor Levi. Eu nunca tive ambição por nada, eu podia estar rico dentro do Evangelho. Eu poderia ter vendido DVD um atrás do outro na época dos DVDs. Eu andava com o pastor Luiz Antônio, pregador de Gideões. Eu saía na porta da frente, entrar na porta da frente, sair na porta dos fundos da casa dele, uma amizade grande, tudo. Não, eu sempre tive do lado dos grandes líderes da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Eu recebia líder da convenção, trazia até o pastor Luiz Antônio. Tive nas mãos qualquer mês para fazer aproveitamento, para crescer, mas sempre eu preservei a verdade. Sempre. Eu não quero ser mais que ninguém, não quero ser dono da verdade, não quero ser o obreiro santão, não. Deus me conhece e não adianta eu ser hipócrita aqui, porque Ele me conhece. Mas eu sempre zelei pela sã doutrina. Eu sempre tentei guiar minha família nas sãs palavras. E eu sou daquele tipo que não adianta falar, eu detesto gente hipócrita, que nem enfrentei dentro da Deus e Amor, uns 30%, não toda a igreja, que nem enfrentei na Igreja de Jesus Cristo, a igreja bastante hipocrisia. Você entendeu? Que nem enfrento na Assembleia de Deus, muitos também hipócritas. Eu não gosto de hipocrisia. A minha alma, eu me sinto mal com hipocrisia, com gente falsa, mentirosa, com gente aproveitadora, com gente que cresce, galga a fama em cima dos outros, com pessoas mesquinhas, pessoas num mundinho tão pequeno, de uma mente tão pequena, que o evangelho é tão grande, mas eles se preocupam com tantas coisas pequenas para derrubar os outros, tirar os outros de cena, para eles crescerem, para eles alcançarem o topo. Eles fazem qualquer coisa. Eu não vou ofender a mãe de ninguém, mas tem pessoas aqui, me perdoe a expressão, que vende até a própria mãe por galgar dinheiro, poder e fama. Meus amados irmãos, o evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo, se é para alguém, se é para mim ser uma pessoa reconhecida desse nível aí para derrubar as pessoas, não, de forma alguma. Então eu tenho que parar de comentar no rodapé do meu vídeo que eu fiz lá. Eu expus um pouquinho da Igreja de Jesus Cristo. Um pouquinho, porque eu não quero complicação. Eu não quero. Mas tinha muita coisa que poderia colocar em constrangimento vocês. Vocês entenderam? Aquilo que eu falei é a mais pura verdade. Vocês são hipócritas. A maioria das coisas que vocês falam e pregam, vocês não cumprem no dia a dia. Nem com os obreiros e nem com a igreja. Eu sei que tem pessoas que defendem vocês, porque todo membro, quando está cego por uma igreja, por um líder, ele esquece a razão e a realidade. Não é o caso do pastor Levi. O pastor Levi nunca teve para defender liderança nem erros de igreja. Eu já vou para quase 3 décadas. Como crente e conhecedor do evangelho, nasci num berço cristão. Então essa história de Deus é amor e Assembleia aqui em casa é muito antiga. Não é de hoje, meus irmãos. Por isso que vocês vê fundamento quando a gente fala. Vocês acham que tudo que eu preguei e que eu ensinei, que eu estou ministrando no YouTube, seria a palavra de uma pessoa sem conhecimento de causa, de uma pessoa leviana? Eu não abro a minha boca aqui se for para me falar algo que vai ferir alguém. De forma alguma. Agora, a minha palavra de verdade não fere ninguém. Ao contrário, pode até abrir uma ferida, mas vai curar. Porque azeite para cicatrizar vai vir atrás. Então, entenda uma coisa. É melhor você receber a palavra da verdade que você for enganado. Você gosta de ser enganado? Eu não. Nunca gostei de ser enganado. Quando me sinto traído, me sinto desorientado porque gosto das coisas verdadeiras. Quem é que gosta de mentira, de engodo, de rolo, de engano, de coisas para baixo do tapete, de sujeira, de imundície? Isso é só o diabo que gosta, meus irmãos. Deus não gosta de sujeira. Deus é tudo limpo, tudo patente, tudo clara. Então, meus amados, o que eu falei até o presente momento sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre Deus é amor e sobre Assembleia de Deus e todas as outras demais igrejas, eu não estou contra a igreja. Mais uma vez eu vou dizer, eu sou um pastor, quero partir servindo a Deus, não sou contra a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo foi comprada com o sangue dele. Eu sou contra, sim,
gente que quer desconstruir o nome da igreja nessa última hora. Igrejas gananciosas, líderes corruptos que querem desconstruir, que estão impedindo as pessoas de vir a Cristo, impedindo as pessoas de aceitar a Cristo através dos seus testemunhos, dos escândalos que tem trazido pessoal, verbal e através de atitudes terríveis. E tem alguém que vem dizer que eu venho causar escândalo porque eu estou pregando? De forma alguma. Eu não estou trazendo escândalo, eu estou expondo escândalos de pessoas. Quem vai prestar conta do escândalo é aquele por quem veio o escândalo. É diferente, nós estamos aqui para que as pessoas não se escandalizem através desses escândalos e para que as pessoas não venham também escandalizar, como essas pessoas têm escandalizado, a própria imagem do Evangelho, o próprio Evangelho de Cristo. Porque isso é muito sério. Agora, Atalaia falar a verdade é escândalo? Você vai matar Atalaia matando fé de alguém? Vê se Ezequiel matou fé de alguém, se Isaías matou fé de alguém, se Miqueias matou fé de alguém quando ele profetizava, quando ele falava a verdade. Vê se os apóstolos mataram a fé de alguém. Ao contrário, incendiava a igreja no poder da verdadeira palavra. Cristão não é brincadeira. Agora, para esses que levam o evangelho como chacota, como brincadeira, como a igreja como ponto de encontro, como lugar de lazer, um lugar de amizade, um clube social, para esses é escândalo. Agora, para os verdadeiros cristãos, a minha palavra que eu trago aqui no YouTube não escandaliza ninguém, meus irmãos. Ao contrário, derruba algemas, rebenta a corrente, estoura trancas de ferro, de bronze e abre portas de uma imaginação ampla espiritual para as pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Tá certo? O canal Bíblia em Foco tem compromisso com a verdade. Tem compromisso com a palavra de Deus. Põe isso na sua mente. Se você é daquele tipo dúbio, meio de fazer amizade com o loio, de fazer achego com os demais, faz amizade aqui, você pode saber que você está no lugar errado. Procure outro canal, procure outro pregador, procure outro pastor, porque pastor dúbio tem muitos. Aqui você não vai encontrar dubiedade. Não, de forma alguma. Aqui você vai encontrar a palavra da verdade, a palavra bíblica. Você entende? E antes que você diga, já vou me adiantar. E não vem dizer que eu sou bonzão, eu não me considero bom, não sou nada. Eu não sou nada. Eu só sou alguém que é uma voz na internet. Uma voz. Eu sou uma voz que surgiu no meio de tantas vozes que precisa ser discernida por pessoas espirituais. Uma voz que vai ficar proclamando o verdadeiro, santo e bendito Evangelho de Cristo. Um evangelho livre de interesse, de ganância, de corrupção, de sujeira, de moralidade e de vida torta. Está entendendo? Como dizia o João Batista, o machado está à raiz das árvores. A árvore que não der fruto, ela vai ser cortada. Não é o pastor Levi, é o próprio Deus que vai cortar. E na mão ele tem a pá. Ele vai limpar a eira. Ele vai limpar a eira, ele vai recolher o trigo e o que é palha ele vai queimar no fogo. Vocês entendem? Não vai resistir o fogo da provação. Não vai à última hora, é tempos difíceis, tempo trabalhoso. Então é um tempo de arrependimento, não é um tempo de se encher, estufar, ou inflar o ego e ir para frente, né? Como foi exposto podridões, Samuel Mariano, de André Valadão, de tudo que a gente tem expondo podridão, sistema errado de igreja, modificações na igreja, pastores, políticos, tudo corrompido e as pessoas inflando o ego indo para frente. É tempo de, quando recebe uma orientação, se humilhar. Você entendeu? Se não se humilhar, inflar o ego para frente, a palha vai queimar no fogo, meu irmão, não vai resistir à prova, tá certo? Então esse aí é o vídeo que eu estou gravando para os irmãos para falar sobre como era administrado o dinheiro, a forma que os pastores, muitos deles, homens de Deus, foram cortados, foram arrancados como ladrão, não tiveram oportunidade de se explicar. Muitos deles não quiseram colocar uma carta de renúncia. Na internet eu também não coloquei, nem vou colocar, não quero discussão com a igreja. Tudo que a Igreja de Deus e Amor aprontou para nós, a Igreja de Jesus Cristo aprontou, nós não queremos colocar ao ridículo de forma alguma. Nós queremos ter paz. Agora, a exposição da verdade, ninguém vai calar nossa voz. Não, para orientar os irmãos, para não caírem na mesma situação e para expor o que as igrejas estão fazendo hoje na última hora, ninguém vai calar nossa voz. Tá certo, meus irmãos?
Então era pago com os votos. Aí você me diz para mim, mas como? Aí, bom, aí você vai entender que não tem mesmo como agir, como fazer e como pagar. Tá certo, meus irmãos? Talvez eu deveria ter falado mais alguma coisa aí que vocês sabem que, dentro desse assunto, que às vezes na gravação aqui Deus nos guia por um caminho e falta. E vocês comentem no rodapé. Só o seguinte, agora eu estou dando uma pausa, não é que eu vou parar 100% de comentar sobre alguns aspectos de igreja. Eu estou dizendo que eu vou dar uma pausa porque eu tenho uma série de trabalhos para colocar no canal que vai ser muito rico e valioso para as pessoas. Tem muitas pessoas, eu nunca explorei esse lado, mas eu sei que tem pessoas que gostam de fuxico, de fofoca. Tem pessoas que gostam se eu começar a gravar vídeos da palavra, que nem eu já gravei anteriormente, eu percebo. Eu não sou ignorante, eu sou um homem instruído. Eu percebo que quando eu gravo um vídeo que não é no campo de fofoca, mas que é um vídeo que fala de alguma celebridade ou de alguma coisa que está errado, que aconteceu, ele supera nos likes. Então, o povo na internet, o povo cristão, parece que não está querendo, não está dando crédito ao que eles precisam dar crédito. Vocês precisam ouvir muita Bíblia, palavra de Deus, e isso não dá interesse. É por isso que eu não quero entrar de forma alguma pelo caminho que entrou vários youtubers. O canal Bíblia em Foco tem uma visão e um compromisso, ele não vai mudar. Por isso que eu não coloco, por exemplo, edição com coisas engraçadas, com vídeos, eu pouco uso imagem de outros vídeos, coisas, porque o canal Bíblia em Foco, eu quero que ele cresça só na minha fala, na simplicidade. Se o canal Bíblia em Foco crescer na minha fala, é um sinal de Deus de que Ele está comigo, de que esse trabalho é honrado. Olha, fazer um canal crescer só com a fala, de uma forma primitiva, sem edições, sem cortar uma palavra dos vídeos, porque eu gravo ao vivo, sem corte. É incrível, mas desde o primeiro vídeo eu gravo ao vivo, sem cortes, sem edição. E Deus tem me honrado. Graças ao bom Deus, a minha gratidão vai ao meu Senhor. E a vocês que fizeram o canal Bíblia em Foco existir até hoje. Mas nós estamos chegando quase a 10 mil inscritos. Se você nos ajudar e divulgar e compartilhar, nós vamos chegar ligeiro a 10 mil inscritos. Bom, na minha ideia, eu acho que quem chega a 10 mil inscritos tem uma confirmação de Deus. É provavelmente que nós vamos a 100 mil inscritos. Se nós chegarmos a 100 mil inscritos, nós vamos ter uma força, não nossa, mas dos irmãos, dos inscritos, para divulgar o canal para os 4 ventos do mundo, para as pessoas ouvir a verdade da palavra. Tá certo? E aí nisso o pastor Levi pode ser abençoado, não financeiramente, mas com aquilo que é o sonho dele, que ele quer levar o evangelho para os 4 cantos da terra, e vocês vão ser ajudadores desta obra. Vão compartilhar desse sentimento do crescimento do canal Bíblia em Foco. Mas eu estou pedindo a Deus que ele chegue assim de forma primitiva, pregando a verdade, batendo nos fatos, sem risada, sem brincadeira, porque o evangelho que eu prego é um evangelho bem autêntico. Né? Tem lugar para brincar, a gente brinca. Não sou contra ninguém brincar e dar risada, gargalhada, pode brincar. Vá brincar com a família, vá para um zoológico, vá para um jantar, vá para um parque, vá para onde quiser brincar, para um campo verde. Mas aqui não é lugar de brincadeira, aqui o negócio é sério. E é por isso que eu quero... mas tem que ter descontração. Não, descontração, meu irmão, pode ter em qualquer lugar, mas no canal Bíblia em Foco nós vamos zelar por essa origem que tem o canal Bíblia em Foco, essa originalidade, ele começou de um jeito, ele vai terminar desse jeito, tá certo? Então esse é o porquê, irmãos, que eu não... Talvez eu mude alguma coisinha que precise ser mudado para o bem da obra, mas não assim, eu quero que ele siga essa linha de raciocínio. Se alcançar 10 mil inscritos um pregador, nos dias de hoje, pregando a verdade, expondo e falando do amor de Cristo como eu estou falando, é sinal de que Deus está no negócio. Porque se eu fizesse o que os demais fazem aí, eu tinha 500 mil inscritos. Era só ir no galinheiro, pegar um casal de galo que eu tenho, e inventar uma profecia do galo, da galinha, a interpretação, ou eu pegar e ficar com uma vítima do diabo segurado pelo cabelo, fazer um vídeo ao vivo, botar no celular urrando, ou eu inventar um arrebatamento do céu para o inferno e um monte de coisa, e estava explodindo. Não, eu quero que esse canal cresça pregando o Evangelho de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, que Deus te abençoe, que seja uma semana de triunfo na sua vida.
aonde você colocar as plantas dos pés e a palma das mãos, Deus vai selar com o sangue dele. Vai ser uma grande vitória. Que Deus te abençoe, que nesta semana o Espírito de Deus te encha da sua graça, como nunca, que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.